Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 48 do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar sobre o mundo Bunny, e se você não faz a menor ideia do que é, fica tranquilo que até o final desse episódio você vai estar por dentro de tudo que vem acontecendo e como a gente chegou a essa nova terminologia. Você provavelmente já ouviu falar do mundo VUCA, né? Aquele acrônimo em inglês das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E por mais que estejamos usando bastante esse conceito para definir como a tecnologia vem mudando o nosso mundo, como ela vem tornando esse mundo cada vez mais incerto, mais difícil de se prever, onde diversos caminhos podem te levar aos mesmos resultados, com informações que se conectam e geram mais possibilidades, e onde a nossa experiência do passado pode não nos ajudar a tomar as decisões no futuro, nada disso é efetivamente recente. O conceito do mundo VUCA ele surgiu lá nos anos 80, pós-Guerra Fria, e ressaltava a dificuldade em se tomar decisões no paradigma de mudanças frequentes, principalmente na tecnologia e cultura, que aconteciam no meio militar. E ao longo dos anos ele foi se difundindo e se tornando cada vez mais conhecido, até que em meados de 2000, dos anos 2000, ele começou a ser referenciado em livros voltados a estratégias e estratégias empresariais, né? E se a gente parar para pensar, realmente, a maioria das startups nem teria nascido se não fossem capazes de ter um DNA voltado a essas características do mundo VUCA. E para que a gente pudesse estar apto a entrar nesse mundo VUCA, diversas ferramentas e metodologias foram desenvolvidas para dar melhor capacidade de adaptação e entender esses parâmetros do que pode acontecer nesse mundo, para tentar deixar a gente preparado para algo desconhecido, né? E esse conceito ele vinha muito bem em um mundo que eu vou chamar aqui de caoticamente controlado, ou seja, onde a gente podia minimamente entender os impactos do que estava acontecendo, mesmo sem prever exatamente o que era. Foi então que chegamos aqui em 2020. E o ano de 2020, né, todas essas mudanças que a gente teve, vieram para mostrar que a gente não estava nem perto de estar preparado para um panorama como esse. A gente teve que se adaptar de uma maneira tão rápida que muitas empresas nem sobreviveram a essa expansão do modelo de trabalho, ou do modelo de ensino, da comunicação. Isso tudo foi empurrado como uma tsunami que não respeitava o que tinha pela frente. E por mais que a pandemia tenha sido o estopim, a gente já estava vivenciando algumas dessas mudanças há algum tempo. Em 2018, Jamais Cássio, antropólogo, historiador, professor da Universidade da Califórnia e membro do Institute for the Future, ele já falava de um mundo em mudanças onde os conceitos do mundo VUCA não eram mais suficientes para definir todas as transformações que a sociedade vinha passando. Mas foi só agora, em abril de 2020, que ele escreveu um artigo chamado Facing the Age of Chaos, enfrentando a era do caos, né, que criou-se esse acrônimo do Bunny, que eu vou apresentar aqui. Mas afinal, o que é esse Bunny, né? Bem, segundo Jamais, os preceitos do mundo VUCA, eles não se enquadram mais no mundo onde a gente está, eles são obsoletos. O que costumava ser volátil deixou de ser confiável, as pessoas não se sentem mais inseguras, elas estão ansiosas, as coisas não estão mais complexas, em vez disso, elas obedecem sistemas lógicos não lineares, e o que costumava ser ambíguo, hoje está mais para incompreensível. Mas fique tranquilo que eu vou explicar cada um desses itens no detalhe. E assim como no mundo VUCA, cada letra do Bunny é um acrônimo do inglês para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então deixa eu tentar falar um pouquinho de cada um deles agora. No sistema frágil, o conceito de fragilidade nesse contexto, ele representa algo que não resiste a mudanças e por isso ele não pode ser confiável. Sistemas frágeis, sejam eles políticos, sociais, culturais, financeiros, não resistem às mudanças que o mundo está passando. E muitas vezes isso não é algo perceptível, somente quando há uma turbulência que provavelmente vocês devem ter visto em muitas empresas, restaurantes e lojas que fazem com que eles mostrem a fragilidade e desapareçam, né, durante a pandemia, por exemplo. Essa fragilidade, ela geralmente é fruto de excesso, sejam esses excesso de confiança, de utilização de recursos, de busca por lucros, eficiência, enfim,
Um restaurante que não tem caixa para se manter e precisou fechar as portas durante 3 meses é um exemplo. Um agricultor que perdeu toda a sua plantação por uma praga de gafanhotos que veio da Argentina é um outro exemplo. Um sistema de saúde que não estava preparado para um vírus altamente transmissível, tudo isso são exemplos de sistemas frágeis. E em um mundo cada vez mais conectado, nós estamos mais suscetíveis a impactos causados por fatores a nível global, sejam eles econômicos, comerciais, sociais, culturais e até de saúde. No passado, a gente já tinha passado por crises como essa, não necessariamente como essa, mas até epidemias, como por exemplo a epidemia da peste negra na Europa. E por mais que a gente tivesse um nível de fragilidade como o que a gente tem hoje, eram epidemias, eram momentos, eram lugares isolados. Então essa fragilidade ela tinha um menor impacto, uma menor relevância naquele contexto. E para lidar com essa fragilidade, hoje o que a gente precisa é trabalhar a nossa resiliência, é ser antifrágil. E ser antifrágil é até um pouco diferente de resiliente. Resiliente é você saber voltar ao seu estado normal, se adaptando, pivotando, mudando a sua realidade, a realidade do seu contexto. E ser antifrágil vai um pouco além. É você, no momento em que acontece um problema como esse, uma turbulência, é você voltar mais forte do que você era antes. E muitas empresas estão seguindo nesse caminho. Elas estão aproveitando, entre aspas, esse momento de caos para se fortalecerem, para se mostrarem mais fortes do que elas eram antes dessa turbulência. E eu vi sim muitos restaurantes fecharem as portas, mas eu também vi muita gente que perdeu o emprego e começou a empreender, e vi muitos restaurantes que se adaptaram e começaram a fazer entregas e delivery e cresceram ainda mais. Isso é ser antifrágil. A segunda letra do acrônimo é o A, de ansioso. Pensando nesse contexto que a gente acabou de falar, e não exclusivamente nele, a ansiedade é uma doença que vem fazendo cada vez mais parte da nossa sociedade. O próprio mundo VUCA, volátil, incerto, já nos trazia esse tempero no dia a dia, muitas vezes disfarçado em uma dor de estômago, dor de cabeça, mau humor, mas também causando insônia, taquicardia e outras síndromes muito mais perigosas. E essa ansiedade, ela nos torna incapazes de tomar decisões, a gente perde o foco, ela simplesmente nos paralisa. Lembra que a ansiedade geralmente é um sinal de que você está colocando todo o seu pensamento no futuro, tentando prever o que pode acontecer, o que pode dar errado, planejando todos os cenários que você não tem certeza nenhuma que podem acontecer? Então, como fazer isso em um mundo tão imprevisível, sem dados suficientes para te ajudar a tomar uma decisão? A chance de você tomar uma decisão incorreta, seja um projeto, uma viagem, um investimento, é totalmente imprevisível e vai te paralisar. Imagine agora que você trabalha em uma companhia aérea, como a Aeromoça, por exemplo, e ela para os voos logo após o primeiro mês de pandemia. Você vai começar a pensar, eu vou voltar a trabalhar? Quando eu vou voltar a trabalhar? Será que eu vou ficar desempregada? Será que a companhia vai falir? E se eu voltar a voar, será que eu vou me pôr em risco? Olha quantas incertezas aparecem. E essas incertezas vão te trazer a tal ansiedade que a gente está falando. Quer ver um outro exemplo? O próprio home office. A gente está trabalhando de casa, mas será que a gente deve comprar um móvel mais ergonômico, reformar o escritório? Ou será que tudo isso pode mudar de uma hora para outra e eu voltar para o meu local de trabalho? Um outro exemplo, se eu me sentir mal, eu vou para o hospital correndo o risco de pegar uma doença lá, o próprio vírus, ou eu fico em casa e espero ver como vai ser a evolução, mas também correndo o risco de piorar muito rápido e morrer. Olha quantas coisas trazem ansiedade no nosso momento atual. E a ansiedade, assim como a fragilidade, não é nenhum conceito novo, mas a pandemia nos trouxe cenários de doenças psicológicas muito maior do que a gente já havia visto e as consequências elas ainda não são tão visíveis. E para lidar com tudo isso, a gente precisa cada vez mais estar unido, tendo empatia pelo próximo, praticando mindfulness, meditação, vivendo no momento presente e deixando de lado principalmente as fontes de notícias ruins que nos tiram o foco e nos trazem essa ansiedade. Para quem passa o dia fazendo lá o F5 e vendo as desgraças que estão acontecendo no mundo, ou assistindo televisão e vendo o quanto o vírus vem crescendo, quantas pessoas morreram, meu amigo, tudo isso só vai te trazer ansiedade.
E nada disso vai mudar o cenário e nem criar um futuro que você está esperando. A gente não consegue prever o que vai acontecer nesse momento. O próximo item é o N de não linear. Nesse mundo não linear, onde não existe necessariamente aquele causa e efeito, aquela relação de causa e efeito, eles não estão necessariamente conectados, algumas coisas pequenas ou pequenas decisões podem conduzir a efeitos catastróficos e não proporcionais à própria decisão, à própria causa, né? Veja a própria pandemia. O não conhecimento de uma epidemia na China acabou causando uma pandemia mundial com milhões de mortos. O próprio efeito estufa, hoje em dia, ele é causado pela emissão de gases dos anos 80 e a gente está sofrendo as consequências e as mudanças climáticas hoje. Uma opinião de uma mídia social, por exemplo, ou de um jornal, enfim, ela pode ser responsável pela caçada e até a morte de uma pessoa, mesmo que ninguém tenha apurado se a notícia é verdadeira ou falsa, as famosas fake news. As consequências em um mundo altamente conectado são totalmente desproporcionais às suas causas. O modelo de home office é um exemplo de não linearidade. Não sabemos ainda quais vão ser as consequências desse modelo no futuro, quais serão os impactos que isso pode trazer para a nossa saúde física e até mesmo para a nossa saúde mental, para a economia e até mesmo para o modelo trabalhista. Nada disso é previsível. A gente não tem uma relação direta entre a causa e a consequência. E por último temos o I de incompreensível. E se você achou que tudo isso que eu falei até agora é difícil de entender, vamos tentar ver pela visão do incompreensível. Cada vez mais a gente procura informações para justificar as decisões tomadas. Precisamos de modelos estatísticos, de dados, de modelos preditivos, mas muitas vezes as respostas simplesmente não fazem sentido. E com a evolução da inteligência artificial nas nossas vidas, a gente tende a ser direcionado por algoritmos que buscam entender as nossas decisões, mas que no fundo são exatamente tendenciosos. Eles são direcionadores das opiniões alheias, digamos assim. E a gente não consegue entender como eles funcionam. E a gente não consegue também entender esse mundo porque nós não somos preparados para fazer as perguntas certas, e sim para buscar pelas respostas. E nesse sentido, a quantidade de informação ela pode até atrapalhar. Por exemplo, você entende como funciona o algoritmo do Google, do Facebook, ou até mesmo esses de indicação, que às vezes você está navegando e ele começa a indicar uma coisa, às vezes você está navegando no celular e aparece uma indicação no seu e-mail, aparece uma indicação no celular da sua esposa, porque ele viu que existe uma relação. Nós não entendemos como funciona isso, mas nós somos altamente influenciados por eles. Quer ver um outro exemplo daquele carro autônomo que acabou atropelando uma ciclista? O que aconteceu ali? Será que as pessoas sabem? Algumas pessoas falam que foi por conta da má iluminação, essa é a justificativa que eu mais ouvi. Mas os sensores do carro eles são infravermelhos, então não faria sentido, ele iria perceber pela aproximação independente da luminosidade. Outros dizem que o carro avaliou o risco do motorista e do pedestre e escolheu pelo risco do pedestre. Mas e aí, quais são os critérios? Nada disso é claro para a gente e nada disso é compreensível. E aí o autor compara o mundo VUCA e o mundo Bunny, falando que as dimensões de volatilidade configuram a fragilidade do que muda constantemente. As incertezas crescem e culminam em uma crescente ansiedade. A complexidade evolui para não linearidade e o ambíguo se torna incompreensível. E aí, para mim, o Bunny ele reproduz muito mais do que as características do comportamento humano, como, por exemplo, um subconjunto do VUCA, de forma não linear, mas relacionada às mudanças que vêm acontecendo nos últimos 40 anos, digamos assim. E eu acho que esse artigo ele tem muitos insights, esse conteúdo ele tem muitos insights de um novo modelo e ele mostra que a gente precisa ser flexível, entender que não existem modelos preditivos para todos os possíveis cenários que possam acontecer, principalmente quando a gente fala de um cenário caótico, que a gente deve focar no presente para evitar o excesso de ansiedade e ter mais empatia pelos outros, entender que as consequências das nossas ações elas podem simplesmente impactar a vida dos outros. Sejam essas ações lavar a mão antes de chegar em casa ou chegando em casa passar álcool, deixar o sapato, usar máscara, ir no supermercado, tudo isso pode trazer consequências desproporcionais às ações e catastróficas. E buscar não apenas as soluções,
mas as perguntas certas. Isso já é mais do que 50% do caminho certo para entender esse mundo tão incompreensível. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tema que está bastante em voga agora, né? Essas características do mundo pós-pandemia, ou nem vou chamar de pós-pandemia, né? Mas durante a pandemia. E eu acho que cabe aqui uma reflexão para a gente. Como é que a gente está se comportando diante desse cenário? Será que a gente está percebendo essas mudanças? Será que a gente está se adaptando a essas mudanças? Ou a gente está realmente sendo levado por esse mundo bunny, onde a gente vai ser frágil, a gente vai ficar ansioso, a gente não entende as mudanças porque elas não são lineares e a gente simplesmente é levado por essa tsunami até o momento onde ela acabar. E essa foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiverem qualquer sugestão de tema, fique à vontade de me mandar. Se você que também quiser dar uma olhada no artigo ou até mesmo dar uma olhada no infográfico que eu criei usando como base esse artigo e até como base um outro infográfico de um artigo alemão, ele está lá no meu blog www.brunobr.com.br. Um abraço pessoal e até semana que vem. Tchau, tchau.